Only me. Only me. All things are Momento de meditação. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Há algumas pessoas hoje em dia que não creem em milagres. Nós lemos no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, o profeta de Deus para esta era, na mensagem Um Paradoxo, parágrafo 94 em diante. Há algumas pessoas hoje em dia que não creem em milagres. Dizem que não podem crer que haja essa coisa de milagres nesta era moderna. Bem, não tenho intenção de dizer nada de mal sobre essas pessoas, mas estão espiritualmente insensíveis. Elas estão espiritualmente cegas, não têm visão espiritual, nem percepções espirituais, de modo nenhum, porque ninguém pode estar numa multidão onde o Espírito Santo esteja caindo
não importa se ele é absolutamente um pecador ou ela, que não sejam compelidos a sentir a presença de Deus quando se vê a palavra que ele prometeu se cumprindo. Então você teria de estar insensível. E quando vê isso acontecendo com seus próprios olhos, então você tem de estar cego. Espiritualmente, não estou falando fisicamente, mas você pode sim estar espiritualmente cego e ter 100% de visão física. Lembre-se de Elias em Dotã, quando saiu e feriu de cegueira todo aquele exército. A Bíblia diz que feriu e os guiou direto para uma emboscada, quando não sabiam quem ele era. E, no entanto, ele tinha exatamente a aparência que devia ter, e assim por diante. E ele foi direto a eles, mas estavam cegos. E você pode ficar na presença do Deus vivo, pode ficar sob a unção do Espírito e vê-lo se movendo, e ainda assim isto não o toca. Você pode ver o que Deus disse ser pregado e você perfeitamente, e então ser manifestado, e ainda assim não quer entrar. Não creia nisso. Então aí você está fora de alcance, você já está morto, insensível, cego e acabado. Eles estavam completamente. O mundo será que, se essa mesma pessoa que não crê em milagre, será que se dizem que só podem ser as coisas que podem, que são reais, que são as cientificamente provadas? Será que conseguiria algum cientista ou qualquer um que não creia em milagre me explicasse como este mundo permanece em sua órbita? Como mantém seu tempo perfeito ao redor do Equador e da maneira que gira e tão perfeito? Não temos um mecanismo, um relógio ou qualquer coisa do gênero que possa manter o tempo assim. Varia alguns minutos por mês, mas o sol está exatamente no tempo certo. Milhares de anos passam, ele nunca se move, com certeza, perfeitamente, como a lua consegue a bilhões de milhas da terra, ainda consegue controlar a maré. Diga-me como que nesta galáxia em que vivemos, como poderia a lua ter qualquer efeito sobre a água na terra? Cientificamente, diga-me como acontece. Não conseguiria, porque não há maneira científica de explicar. Mas Deus designou a lua para vigiar o mar, e quando a lua começa a dar as costas, quando a terra gira para o outro lado, lá vem a maré. Mas quando ela desperta na manhã seguinte,
e olha para trás assim, a maré corre de volta para o seu lugar. É uma sentinela. Ah, você diz, isso só acontece no litoral. Não, acontece aqui mesmo no Arizona e até lá no estado de Kentucky. Onde quer que se cave um buraco na terra fundo, o bastante para encontrar água salgada, você descobrirá que quando a maré baixa, a água salgada desce no cano, e quando a maré sobe, ela também sobe a centenas de milhas do litoral. Poderíamos pregar um sermão sobre isso, como Deus, apesar de estar na glória, mas suas ordens lá têm o mesmíssimo efeito no mundo inteiro e em qualquer um que recebe a promessa. Sua ordem é dada, ele tem leis da natureza e elas se manterão absolutamente verdadeiras desde o Pentecostes ou qualquer outro tempo, a qualquer tempo em que Deus tenha feito a promessa, Ele ainda permanece com essa promessa a despeito de onde o povo esteja, quantos milagres de anos depois, suas leis sempre permanecem inalteradas. Como a semente cai na terra e aprodece para produzir vida de novo, para que, se fosse para ela alguma vez produzir vida, seria quando estivesse em sua forma perfeita. Se a vida estava nela, então por que simplesmente não brotaria? Colocaria na terra e a vida brotaria, porque tudo que está em volta dessa vida, tudo que está em volta desse germe que ninguém consegue achar, como é que tudo que é material em volta desse germe tem de morrer para que possa brotar nova vida? Mas tudo em volta dele também tem de morrer e apodrecer antes que a vida possa brotar. Assim é com o indivíduo, enquanto houver quaisquer coisa humanas injetadas, ideias humanas, então o germe de vida de Deus, o Espírito Santo, não pode operar. Você não pode ser curado enquanto houver uma fração mínima em algum lugar que ainda não apodreceu. É necessário que todos os elementos humanos, todas as ideias científicas, todos os chamados dias dos milagres passaram, tudo isso, tudo não apenas tem de morrer, mas apodrecer. Então daí cresceu o germe da vida para uma nova vida. Só assim pode crescer. É por isso que a Igreja Luterana não pôde avançar mais, os pentecostais e os demais, porque injetam por meio de um bando de teólogos. Isso não deveria ser assim. Isso é para outro dia. Isto foi para aquele. Ali fica, não pode crescer até aquela perfeita imagem de Cristo, até que cada palavra de Deus seja recebida em você
então você se torna essa palavra, e como a semente que penetrou na terra. Gostaria que explicassem Hebreus 11:3. O maior cientista que já tivemos, que eu saiba, foi o Einstein. Quando esteves aqui em Nova York, não faz muito tempo, eu estava ouvindo o que ele dizia, e ele estava falando sobre a galáxia e quão distante estava, e provou que havia uma eternidade. Como o homem, indo a tantos milhões de milhas por hora, levaria tantos, ou a 1 milhão de anos-luz por hora, levaria tantos anos para chegar lá, 300 mil ou algo assim, e então 300 mil para voltar. E quando provou por meio disso, de algum modo, que o homem somente estaria ausente da terra por 50 anos, eternidade. E essa é só uma pequena galáxia. Quando Deus assoprou de sua mão, a Bíblia diz, e Einstein finalmente concluiu que há só um jeito de alguém poder explicar a origem deste mundo, que se encontra em Hebreus 11:3. Entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram juntamente criados. É exatamente isso. A ciência não consegue nem tocar nisso. E então você diz que não crê em milagre? Como poderia não crer? Como poderia algum cientista explicar a chuva de Noé quando não tinha caído uma gota de chuva na terra até aquele dia? Mas Noé disse que haveria uma chuva. E quando a chuva de Noé veio, contrária a toda a ciência, não havia nuvem lá em cima, nunca houve chuva lá em cima. Eles podiam provar que não havia chuva lá em cima. E então, quando Deus abriu os céus e derramou um aguaceiro que lavou a terra, isso foi um paradoxo. Como isso foi, sim, irracional, inexplicável, mas sabemos que Deus fez isso, porque a Bíblia diz que sim, e temos evidência na terra hoje de que foi assim. Deus o fez. Foi um paradoxo. Quando Deus tomou um velho homem chamado Abraão, com 75 anos, e sua esposa com 65, muitos anos além do tempo da vida, da menopausa. E quando ele tomou aquele homem e lhe deu uma promessa aos 75 anos, a esta mulher com quem estava casado, sua meia-irmã, e tinha vivido com ela desde que era mocinha. Eles se casaram quando ela provavelmente era uma adolescente, e aqui estava com 65 anos e disse: tu terás um bebê com esta mulher. E se Abraão tivesse dito: eu não creio em paradoxos, eu simplesmente não posso aceitar, nunca teria acontecido. Mas veja, quando você diz que crê em alguma coisa,
então tem de colocá-la em prática. Então foi ordenado a Abraão que se separasse de toda incredulidade e andasse só com Deus, e em vez de enfraquecer, ele se fortaleceu, e quando estava com 100 anos e Sara com 90, o bebê veio. Como pôde Abraão levar seu filho numa jornada de 3 dias, talvez a 145 quilômetros de qualquer civilização, ao topo de uma montanha, a qual o Senhor lhe havia mostrado para ir oferecer seu próprio filho, Isaque? Isaque carregando a lenha, como sabemos que é um tipo de Cristo, e nessa montanha era para ele oferecer Isaque como sacrifício. E quando ele cumpriu tudo o que Deus lhe disse, exceto matar seu próprio filho com uma facada no pescoço, quando sacou a faca da bainha e ergueu a mão para obedecer a Deus ao pé da letra, porque a Bíblia diz que ele sabia que Deus não poderia fazer uma promessa sem cumpri-la, e o recebeu como um dentre os mortos, pois ele era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos e dá-lo a ele novamente. E quando estava pronto para obedecer Deus, simplesmente ele lhe segurou a mão e disse: detém a tua mão, Abraão. E lá estava um carneiro na mata, preso pelos chifres nas trepadeiras, em cima daquela montanha onde há leões, lobos, hienas, chacais e os grandes animais ferozes que devoram ovelhas. E então ele estava bem no topo da montanha, onde não há água. Como aquele carneiro chegou lá, Abraão tinha recolhido pedras por todo lado para construir um altar. Entretanto, lá estava o carneiro de alguma forma. Foi um paradoxo. E quando o homem que crê em Deus e confia em sua palavra, sem se importar qual seja a situação, Deus realizará outro paradoxo para cumprir a sua palavra, pois Abraão chamou o lugar Jeová Jiré. O Senhor proveu para si mesmo um sacrifício. Ele ainda pode fazer um paradoxo acontecer. Ele pode fazer isso esta tarde, se você simplesmente confiar em sua palavra. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.